Gente, hoje a aula vai ser dessa carteira. Eu chamo ela de carteira rápida, porque realmente ela é muito rápida de fazer. Para quem está começando, tá bem no início mesmo na costura, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas a partir de quando você fizer 2, 3 peças, vocês vão ver como ela é rapidinho e é fácil. Ela possui esse bolso aqui, que cabe documento, né? Cabe a identidade. E tem divisórias para 4 cartões, certo? E tem mais esse bolso com zíper para você estar colocando dinheiro, moedas. Essa abinha aqui eu botei montana, mas vocês podem estar fazendo ela de tecido. E, gente, vem comigo que vocês vão ver, vão conferir como essa aula é rápida e o resultado é maravilhoso, porque a carteira fica uma fofura, né? Aqui está a parte principal da nossa carteira, que é o corpo. Eu já preparei, já quiltei e estruturei com TNT 100 e o nylon acoplado. E essa parte está medindo 16 por 22. Vocês vão cortar no tecido principal e no forro também o mesmo tamanho. Os bolsos menores, que são os bolsos que vai ser para os cartões, estão medindo 17 por 16. Você vai dobrar e colocar a entretela, no caso aqui eu usei a entretela gramatura 70, mas vocês podem usar uma mais fina, tá? Só na metade dessa medida, tá bom? Na metade do tamanho, a gente poder dobrar o bolsinho e ficar tudo ok. Os bolsos maiores estão medindo 20 por 10. Aqui também, na metade desse tamanho, vocês vão colocar a entretela. Olha só, aí eu estou mostrando direitinho para vocês verem como fica. E aqui são os bolsos internos, né, do bolso com zíper, né? São os forros do nosso bolsinho com zíper. Aqui está o zíper, aqui está a montana, que vai ser a aba, que vai fechar a nossa carteira, e aqui tem o nosso zíper. Gente, vamos começar costurando os bolsinhos da nossa carteira rápida. Então, a gente já pega aqui ele, como eu já mostrei para vocês, a entretela, né, na metade, vamos passar uma costura aqui nessa borda. Vocês podem passar uma costura de pé de máquina ou uma costura mais fininha, né? Eu costumo passar uma costura assim mais fininha, tipo meio pé de máquina. E aí a gente já vai em todos os bolsos, a gente vai fazendo essa costura de meio pé de máquina em cada borda, tá bom? Aí eu já fiz nos dois bolsos maiores e aqui eu tô colocando os bolsinhos menores, que são os bolsos que vai ser, a gente vai fazer as divisórias, né, para estar colocando os cartões de crédito. Então, aqui eu tô costurando mais o último bolsinho, que a gente já vai agora fazer a preparação desses bolsos, né? Que são, a gente começa por esses bolsos menores. Vejam aí, a gente vai dobrar para fazer uma marcação no meio, né? Vamos deixar centralizada uma marcação. E a gente vai posicionar esse bolso em cima do maior e vai passar uma costura aí onde a gente marcou, né? Podemos fazer uma costura em cima dessa marcação, do início da borda até o final. E lembrem-se de dar um reforço, né? No início e no final. Isso a gente vai fazer com a outra parte também, né? Eu tô preparando aí, eu costurando a borda, e então a gente vai dobrar também e vai marcar, né? Fazer uma marcação centralizando para fazer a divisória dos nossos cartões. Essa carteirinha cabe 4 cartões. O passo seguinte é pegar aquele forro, tá? Aquele maior, que é do tamanho da carteira, e posicionar os bolsos, né? Vai colocar um bolso de cada lado e fazer uma costura de segurança, prendendo os dois bolsos. Gente, eu lembrei de dar uma dica para vocês antes de costurar o outro bolso. Vamos dobrar esse forro e também fazer uma marcação central. E mais para frente eu vou dizer para vocês para que vai servir essa marcação. A gente vai passar uma costura nela, mas isso só mais adiante. Então, agora a gente vai colocar o outro bolso e passar a costura em volta dele. Aqui já está ok, né? Já está pronto. Olha, vejam bem como essa carteira é realmente rápida, né? O passo seguinte é colocar o zíper na borda superior do corpo da nossa carteira. Vamos posicionar o forro.
quiser, pode passar já uma costura de segurança e depois costurar o forro, né? Rente ao zíper. Olha só como ficou. Aqui nós já fizemos essa costura e agora mais aquela dica maravilhosa que eu já dei na aula anterior. A gente vai fazer a costura de rebate aqui por dentro, nessa parte do forro. Gente, isso dá um resultado super diferente à nossa carteira ou necessaire. Isso é uma dica maravilhosa, porque no final o resultado do zíper fica assim, uma aplicação perfeita. Não fica as extremidades do zíper estufando, né? Então, vocês observem essa dica. Eu só passo a costura na borda de dentro. Aqui a gente vem com aquela parte que a gente costurou os nossos bolsos e vamos fazer outra costura. Vocês podem fazer uma costura de segurança, só juntando o zíper e depois vir com o forro. Ou se desejarem, vocês já podem estar botando tudo junto e passar a costura. Aqui eu fiz a mesma coisa, tá? Dei um rebate aqui somente na borda dessa parte do forro. E agora vamos para o passo seguinte. Eu havia colocado a aba, né? Mas eu tirei para mostrar aqui para vocês, tá? Essa parte da aba que brilha, principal, a gente bota de frente com o corpo da nossa carteira. Passa uma costurinha, né? A gente centraliza e passa uma costura. Eu já coloquei a etiqueta, o momento é esse de colocar a etiqueta, caso vocês tenham a etiqueta. E agora a gente bota o zíper da direita para a esquerda. Eu dou um cortezinho em V aqui e encaixo com cuidado, né, para ficar tudo certinho, as duas partes. A gente leva até o final e coloca novamente. E sempre prestando atenção para não ficar formando aquela barriguinha, né? A gente deixar tudo igual. Então agora o passo seguinte, nós vamos botar frente com frente e deixar a parte do zíper para o corpo. Vamos botar uns pregadores para que garanta, né, um encaixe perfeito, que nada vai sair do lugar. Observem a posição do zíper, tá? Ele fica para o lado do corpo. Agora vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando essa parte do fundo sem costura. Eu quero dar uma outra dica para vocês. Observem aí a abertura, como ficou total, né? Uma abertura total. Depois que eu costuro, eu vou dar uma dica para vocês. Eu gosto dos cantinhos arredondados, eu acho que a carteira fica mais delicada. Então, eu venho com esse cone de linha e faço a marcação. Aí vocês podem ver, olha, em cada canto eu arredondei e em seguida eu vou costurar. E depois a gente corta o excesso, né? Olha só, a nossa carteira com os cantinhos arredondados ficam ainda mais delicada, porque às vezes vocês podem observar, quando fica aquele cantinho quadrado, dá assim, repuxa, né? E eu acho que não fica delicado, não fica bonito. Então, às vezes, um detalhe pequeno desse faz toda a diferença na nossa peça e valoriza ainda mais o nosso trabalho. Essa é mais uma diquinha que eu tô dando aqui para vocês. Agora, aquela parte, né, de ter o bebê. Vamos ver o resultado aqui do nosso trabalho. Ajeita, puxa o cantinho direitinho, se for necessário, passam com a ponta da tesoura, sempre com cuidado, né, para não rasgar a nossa peça. Aqui a gente dobra, né, as pontinhas para dentro do forro do nosso bolso e vamos passar uma costura. E já finalizando, cortando as linhas, arrumando tudo bonitinho. Caso vocês achem necessidade, vocês podem passar o ferro com uma temperatura média, tá? Nunca é bom passar ferro com a temperatura alta no nosso trabalho. E essa peça também tem o TNT, que ele pode derreter, não fica um resultado bom. Aqui a gente arruma tudo bonitinho, dá uma puxadinha nos cantos do zíper, tá? E arruma o cantinho da carteira por dentro do zíper. E aqui já está quase finalizando, né? A gente vai colocar o botãozinho tic-tac. Vocês deixam a abinha com um pouco de folga, não estique ela totalmente. Agora, naquela marcação, a gente vai passar uma costura, porque a gente vai prender esse forro ao corpo da nossa carteira. Então, vocês gostaram? Aqui está a nossa carteira finalizada.
Essa estampa é da Eva e Eva Tecidos. Vocês visitem o site e usem o nosso cupom de desconto. Eu vou deixar aí para vocês. A Eva e Eva Tecidos tem muitas promoções, tem condições de frete grátis e tem muitas estampas lindas para vocês fazerem trabalhos maravilhosos. Deixe o comentário de vocês, deixem sugestões. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou responder. E estejam sempre presentes aqui no nosso canal, tá bom? Compartilha com as amigas, ajudem nosso canal a crescer e a gente trazer mais ideias aqui para vocês.